Marcos Couto, qual é a matéria de agora, Marcos? A TV Atalaia, a TV dos Sergipanos, veio aqui na Rua F, no bairro Soledade, zona norte de Aracaju. Mostra essa área. Que você olhando, crianças, pessoas adultas, brincando, tendo um momento de lazer e diversão. Muito contrário da cena que aconteceu no dia 11 de outubro do ano passado. Aqui, esta área de mangue principalmente, foi o cenário de uma morte. O jovem Juan Henrique dos Santos Oliveira, 8 anos de idade. Era quase 11 horas da manhã, quando o Juan brincava aqui pela localidade. Aqui antes era um terreno baldio. De repente, ele recebeu um convite de um coleguinha de 13 anos, um adolescente, que teria dito: vamos até aqui o mangue, armar uma ratoeira para pegar caranguejo, guaiamum. Então, o Juan se dirigiu para aquela direção ali, ó. E foi próximo àquele pé de jenipapeiro, onde praticamente tudo aconteceu. Horas depois, a Polícia Civil chegou a interrogar o garoto de 13 anos, o colega do Juan. Ele teria dito que Juan e ele estariam brincando, quando uma pipa ficou enganchada na árvore. O Juan subiu para tirar. Só que ele, o garoto de 13 anos, começou a balançar a árvore, o Juan caiu e bateu a cabeça em um tronco de árvore. A família do Juan até hoje está revoltada, querendo mais informações, agora por parte da Justiça. A revolta é que até agora nada assim foi feito, né? Nada foi resolvido, deixaram impune uma coisa que todo mundo sabe, que não houve pipa, não houve balanço de pé de árvores, por causa que se realmente meu filho caiu de um pé de árvore, por que ele não veio pedir socorro? O garoto de 13 anos. Não veio pedir socorro à família da gente para que eu pudesse levar meu filho até o hospital. Por que ele encobriu? Por que ele mentiu? Entendeu? Por que ele começou mentindo, falando dos 2 homens? Por que meu filho apareceu lá no manguezal se meu filho sumiu daqui do pé de jenipapeiro? Então, é muitas perguntas que eu tenho a perguntar sobre isso. Já tem 6 meses sem meu filho. Sem eu estar com meu filho, só Deus sabe o que eu estou passando. Entendeu? Eu quero uma resposta do poderes público, que pelo amor de Deus, gente, se fosse o filho de vocês ou o neto de vocês, será que até agora estaria assim? Eu preciso de uma resposta, do poder público. Por parte da Polícia Civil, o caso foi elucidado, só que a Justiça ainda não se pronunciou, é isso? Na verdade, todos eles aqui, a polícia esteve aqui no conjunto, pegou câmaras do menino se limpando, do menino calmamente, friamente. Gente, vocês precisam de provas maiores do que essa? Para que serve o Senam? Será que a gente, minha família, vai ter que estar se acabando, sofrendo, até esperar o quê? Até esperar o quê? Mais família ser destruída? Mais família ser destruída porque nós queremos agir pelo certo, a gente só quer o certo, a gente quer que ele pague pelo que ele fez. Para que depois, amanhã depois, a família não venha estar destruída, gente. Essa história do garoto ter caído da árvore, a senhora e demais familiares não acreditam nisso? Jamais. Eu tenho mais de 6 provas daqui do conjunto mesmo, que viu quando meu filho passou com ele, e ele levou meu filho para um lugar dizendo que ia brincar, onde lá a criança não brinca. Onde não passa carro, não passa nada, entendeu? Ele levou enganando meu filho, já sabendo o que ele ia fazer. Meu filho não sabia o que ele ia fazer, mas ele já sabia o que ele ia fazer com meu filho. Não houve pipa, porque quem viu ele passando com meu filho nas últimas horas, né, nos últimos momentos, viu que não ouvia pipa, entendeu? Então, mais uma vez ele mentiu, dizendo de pipa. Não tinha pipa, não teve pé de pau. Entendeu? Ele ainda ocultou o cadáver, onde ele jogou meu filho, eu estava presente na hora, ele tentou ocultar o cadáver ainda, esconder o corpinho do meu filho, entendeu? E minha família está tudo assim, sofrendo, todo dia eu choro, todo dia eu fico sem vontade de viver, porque eu já não aguento mais. Por parte da Polícia Civil de Sergipe, o caso foi elucidado e remetido para a Justiça. Agora, com a palavra, o Ministério Público Estadual. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Remy Costa, direto do bairro Soledade, zona norte de Aracaju, Marcos Couto. Não há sentimento maior do que o sentimento de uma mãe. Seja o amor, que é o maior dos sentimentos, seja a dor verbalizada por essa mãe que você viu aí. Atenção, 2 informações em relação ao hospital de cirurgia.
A primeira é uma informação exclusiva de agora. Você acompanhou por muito tempo. Prefeitura de Aracaju disse que erro era do hospital de cirurgia, seu hospital de cirurgia disse que erro era da prefeitura de Aracaju. Aracaju dizia, não, que o dinheiro não pode ser repassado como cirurgia quer. Cirurgia cobrava da prefeitura, cirurgia foi para a justiça. Afinal de contas, quem tinha razão? Dr. Hilton é diretor técnico do hospital de cirurgia. Qual a sentença? Boa noite. Num dos processos, né, que o Hospital de Cirurgia moveu contra a prefeitura... Um dos processos. Né? Então, o juiz já decidiu, já a sentença transitada em julgado, já está para execução. Sentença transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Não. Sempre acho que pode haver um recurso, mas é muito difícil de haver alguma modificação, porque está em execução já. Pois não. É de uma dívida de 7,5 milhões. E hoje, corrigido... Dizendo à prefeitura que pague 7,5 milhões de dívida de cirurgia com correção. A correção leva para quanto? 13 milhões. Para 13 milhões. Isso um dos processos, né? Sentença que de hoje? Não, a sentença tem algum tempo já está em fase de execução. Já em fase de execução. Isso. Em fase de execução. E aí o problema é entrar em precatório, né? Entrar em precatório vai entrar... Aí é só a própria geração de cirurgia para receber. E esse dinheiro ajudaria bastante o hospital... Não tenho a menor dúvida disso. A resolver os problemas que existem, né? Aí eu lhe pergunto, esse dinheiro resolveria um grave problema que foi denunciado ontem aqui por Shira Galba, de que existe um tomógrafo e uma ressonância magnética, aparelhos encaixotados desde 2016? Não, essa denúncia a gente já tinha mostrado no Ministério Público. Sim. O Ministério Público já vem acompanhando esse processo. Vocês já tinham encaminhado ao Ministério Público? Já tinha encaminhado. A gente apresentou isso no Fórum contra a Corrupção, que aqueles aparelhos estão lá, encaixotados desde 2016. E a gente já solicitou, inclusive, uma avaliação dos técnicos, né, da empresa que vendeu o aparelho, para avaliar a viabilidade dos aparelhos, se eles ainda funcionam, se eles ainda prestam. E a empresa já avaliou, já viu que até o momento, né, sem ele entrar em funcionamento, não tem nenhum dano ao aparelho. E a gente agora já está em fase de implantação da tomografia. Nós já temos tomografia? Da tomografia. Para quando? A gente acredita que deve implantar daqui para junho. Aí nossa meta é para junho. Para junho. Não é garantido ainda, mas é uma meta a ser cumprida. Só se que é provável. Já tem todo o dinheiro, né, para poder preparar a estrutura, para a implantação, a gente já tem. Né, e o outro aparelho? A ressonância é mais difícil, né? Por quê? Porque a ressonância ela precisa de uma estrutura chamada gaiola de Faraday, que só essa gaiola custa 700 mil. Por isso que esse dinheiro da prefeitura, né, que já deve... Não tem... O cirurgia não tem essa gaiola? Essa gaiola não, a estrutura dentro da estrutura da sala, né? Não é equipamento, né? É uma estrutura na sala onde vai ficar a ressonância. E ela custa 700 mil. Né? Então, por isso que eu falei que aquele dinheiro da prefeitura ajudaria bastante. Pagaria com tranquilidade. Não somente terminar a estrutura física, né? A parte de movelaria, de ar-condicionado, iluminação, para poder a gente preparar o centro de imagem, como também para a implantação da ressonância. Eu pergunto, e por que de 2016 até agora os dois aparelhos estão encaixotados? A intervenção judicial começou em novembro do ano passado. Exato. Né? Eu fui indicado pela interventora em dezembro. E o que aconteceu antes, eu não sei responder. Eu sei responder o que aconteceu. Para cá, todas as decisões foram tomadas para que se coloque o aparelho em funcionamento. O tomógrafo pode entrar em funcionamento já a partir de maio, ou de junho. Mas a ressonância vocês não têm ainda a previsão? Não tem ainda a previsão. Até porque, Gilmar, existe também um dinheiro que foi dado pelo Ministério da Saúde, um convênio do Ministério da Saúde, para a implantação de um aparelho de radioterapia novo. Sim. Né? Que foi aquele questionamento de parar de funcionar o aparelho de radioterapia, que era um aparelho de radioterapia que não ajudava as pessoas, na verdade. Entendi. Né? Ele não dava o atendimento necessário que as pessoas precisam. Um aparelho da década de 70, e hoje em dia não tem mais razão de ele estar funcionando. E aí existe um aparelho que foi pago metade do aparelho, e a gente agora já está pagando a outra metade para poder colocar em funcionamento também. A previsão do funcionamento desse aparelho é para janeiro do próximo ano. Do que não está encaixotado.
Não, esse ainda não foi encaminhado da Suécia para o Brasil. Perfeito. Agora, o que está encaixotado, vocês não têm uma previsão ainda? Da ressonância, não. Precisamos de dinheiro. E por que não pede a prefeitura? Que paga o que deve. Seria bom, né? A ajuda do prefeito, né? Não seria nenhuma ajuda, é pagar o que deve. Pagar o que deve, né? Uhum. E só isso já ajudaria bastante a Hospital Cirurgia a retomar, né, o investimento no hospital. O que vocês estão tentando fazer para ter esse dinheiro? Bem, a gente está economizando em algumas estruturas, né? A gente está corrigindo alguns equívocos que existiam. A gente está procurando captação de recurso, inclusive com emendas parlamentares, os deputados estaduais, deputados federais, para que a gente consiga preparar a estrutura que lá está, para que a gente consiga colocar em funcionamento esse aparelho que já está comprado. Perfeito. Doutor Hilton, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Um abraço para o senhor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sei quanto trabalhoso para o senhor vir bater aqui, tá? Olha, duas informações em relação ao Hospital de Cirurgia. A primeira é uma informação exclusiva de Acora. Você acompanhou por muito tempo. Prefeitura de Aracaju, disse que erro era do Hospital de Cirurgia, seu Hospital de Cirurgia disse que erro era da Prefeitura de Aracaju. Aracaju dizia, não, que o dinheiro não pode ser repassado como cirurgia quer. Cirurgia cobrava da Prefeitura, cirurgia foi para a Justiça. Afinal de contas, quem tinha razão? Dr. Hilton é diretor técnico do Hospital de Cirurgia. Qual a sentença? Boa noite. Num dos processos, né, que o Hospital de Cirurgia moveu contra a Prefeitura... Um dos processos, né? Então, o juiz já decidiu, já a sentença transitada em julgado, já está para execução. Sentença transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Não. Eu sempre acho que pode haver um recurso, mas é muito difícil de haver alguma modificação, porque está em execução já. Pois não. É de uma dívida de 7,5 milhões. E hoje, corrigido... Dizendo à Prefeitura que pague 7,5 milhões de dívida de cirurgia com correção. Correção leva para quanto? 13 milhões. Para 13 milhões. Isso um dos processos, né? Sentença que de hoje? Não, a sentença tem algum tempo já está em fase de execução. Já em fase de execução? Isso. Em fase de execução. E aí o problema é entrar em precatório, né? Entrar em precatório vai entrar... Aí é só a própria geração de cirurgia para receber. E esse dinheiro ajudaria bastante o hospital... Não tenho a menor dúvida disso. A resolver os problemas que existem, né? Aí eu lhe pergunto, esse dinheiro resolveria um grave problema que foi denunciado ontem aqui por Shira Galba, de que existe um tomógrafo e uma ressonância magnética, aparelhos encaixotados desde 2016? Não, essa denúncia a gente já tinha mostrado no Ministério Público. Sim. O Ministério Público já vem acompanhando esse processo. Vocês já tinham encaminhado ao Ministério Público? Já tinha encaminhado. A gente apresentou isso no Fórum contra a Corrupção, que aqueles aparelhos estão lá, encaixotados desde 2016. E a gente já solicitou, inclusive, uma avaliação dos técnicos, né, da empresa que vendeu o aparelho, para avaliar a viabilidade dos aparelhos, se eles ainda funcionam, se eles ainda prestam. E a empresa já avaliou, já viu que até o momento, né, sem ele entrar em funcionamento, não tem nenhum dano ao aparelho. E a gente agora já está em fase de implantação da tomografia. Nós já temos tomografia? Da tomografia. Para quando? A gente acredita que deve implantar daqui para junho. Aí nossa meta é para junho. Para junho. Não é garantido ainda, mas é uma meta a ser cumprida. Só se eu que é provável. Já tem todo o dinheiro, né, para poder preparar a estrutura, para a implantação, a gente já tem. Né, e o outro aparelho? A ressonância é mais difícil, né? Por quê? Porque a ressonância ela precisa de uma estrutura chamada gaiola de Faraday, que só essa gaiola custa 700 mil. Por isso que esse dinheiro da Prefeitura, né, que já deve... Não tem... O cirurgia não tem essa gaiola? Essa gaiola não, a estrutura dentro da estrutura da sala, né? Não é equipamento, né? É uma estrutura na sala onde vai ficar a ressonância. E ela custa 700 mil. Né? Então, por isso que eu falei que aquele dinheiro da Prefeitura ajudaria bastante. Pagaria com tranquilidade. Não somente terminar a estrutura física, né? A parte de movelaria, de ar-condicionado, iluminação, para poder a gente preparar o centro de imagem, como também para a implantação da ressonância. Eu pergunto, e por que de 2016 até agora os dois aparelhos estão encaixotados? A intervenção judicial começou em novembro do ano passado. Exato. Né? Eu fui indicado pela interventora em dezembro.
E o que aconteceu antes, eu não sei responder.